Talvez você já tenha tido alguma experiência sobrenatural. Talvez você conheça alguém que tenha tido uma experiência inexplicável. Eu Vi na Netflix é uma série que reúne um compilado de histórias reais, contadas em primeira pessoa, por pessoas que vivenciaram coisas inexplicáveis. O primeiro episódio conta a história de Jason Hawkins. Ele teve uma infância turbulenta e morava em um lugar um pouco perigoso, onde até mesmo chegou a ser testemunha de um crime. Quando ele e sua família se mudaram para o que parecia a promessa de uma nova vida em um bairro tranquilo, as coisas começaram a ficar estranhas. E tudo isso começou a acontecer de uma maneira muito sutil. Olhares estranhos dos novos vizinhos que os observavam, sem nada dizer. Portas dos armários que estranhamente se abriam sozinhas. Sussurros. Isso que começou de uma maneira tão sutil estava se agravando. Sussurros então chamavam o nome do menino, e ele já não tinha mais pais. Ele tentou falar sobre isso com a mãe, porém ela ridicularizou e disse que isso era besteira, era coisa da cabeça dele. De repente, ele estava ouvindo a voz de algum vizinho. Jason não tinha para quem pedir socorro, não tinha ninguém que acreditasse na história dele. Enquanto ele vivenciava esse horror solitário, as coisas foram se agravando. Ele começou também a ter episódios de sonambulismo. E ele sentia que algo pior estava por vir. E ele se sentia extremamente incomodado com o armário que tinha em seu quarto. Por isso, ele o mantinha trancado. Só que uma noite, algo começou a forçar a porta daquele armário. Algo invisível. E o que forçou a porta do armário de Jason naquela noite, finalmente ele pôde ver. Era um maldito espírito de uma mulher de branco. Ele disse que ela olhava para ele como se sentisse todo o ódio do mundo. E não foi só isso. Noite após noite, Jason teve que conviver com essa maldita aparição. Ele tentou falar com o pai dele, que reagia com violência. Batendo. Pensava que poria um fim a tudo assim. Ele batia na minha cara. Jason então ouviu um conselho de um pai de um amigo dele, que disse que ele precisava ir à igreja. E foi isso que ele fez. Ele disse que no começo até estava realmente se sentindo bem, feliz, se batizou, rezava noite após noite. Mas mesmo rezando, noite após noite, aquela maldita entidade ainda aparecia. Até que Jason ficou com tanta raiva que começou até mesmo a sentir raiva de Deus por permitir que aquilo acontecesse com ele. Um dia, Jason e seus amigos foram a uma venda de garagem, e nessa venda havia um tabuleiro Ouija. Jason então coloca o dedo no tabuleiro, e o tabuleiro começa a se comunicar com ele, e começa a soletrar, vez após vez, a frase, machucar você. Jason sabia que aquilo era um recado dado direto da maldita entidade que o perseguia. Jason então continua ali mais alguns anos sofrendo e passando pelos reveses de viver acompanhado de uma maldita entidade, até que a família dele se afunda cada vez mais, o pai dele se afunda mais no alcoolismo. Eles vivem ali sérios problemas financeiros, o que também foi uma motivação para que eles não se mudassem tão rápido do local, até que a família decide enfim se mudar. E no dia da mudança, ele ouve o zelador comentando que não sabe como eles aguentaram tanto tempo na casa. Mas ele percebe que os pais e todas as outras pessoas envolvidas sabiam de alguma coisa que só ele não sabia, mas alguma coisa que só ele sofria. A verdade contada pelo zelador é que ali viveu mesmo uma mulher que se enforcou dentro do armário, aquele mesmo armário onde ela aparecia. Ela matou os 2 filhos na banheira e se enforcou naquele armário. A família de Jason se mudou para lá, uma semana depois do ocorrido. Com a mudança, Jason acreditou que voltaria à vida normal. E de fato ele voltou por um tempo. Ele estava vivendo melhor, ele já estava deixando isso para trás.
ele tinha amigos, ele estava seguindo em frente. Só que em uma noite de neblina, ele andava de bicicleta com o seu melhor amigo, quando em uma curva, ele viu a mulher. Ela o distraiu e ele acabou sendo atropelado. Jason conseguiu se levantar e foi para a casa de seu amigo, que chegou pedindo socorro à mãe dele, dizendo que eles precisavam chamar uma ambulância para o Jason, que ele havia acabado de sofrer um acidente. Só que a mãe do amigo estava bem estranha. Ela estava sentada no sofá, completamente estática, olhando para o nada, olhando através deles. Olhou para o Jason como se não visse, como se o olhar atravessasse. E disse: "Você deveria estar morto. Você deveria estar morto. Você deveria estar morto." Jason então começa a ter uma vida meio nômade. Ele decidiu deixar tudo para trás e não parava mais em lugar nenhum. Ele acreditava que vivendo assim, noite por noite em um lugar diferente, essa mulher não o alcançaria de alguma maneira. Essa energia se dissiparia. Porém, Jason conhece uma mulher com quem decide constituir uma família. Tem uma filha, começa a trabalhar e estava tudo dando certo. Até que em uma noite, saindo do seu trabalho, no estacionamento, ele vê a maldita entidade. Naquele momento, ele se sentiu muito mal, caiu e teve uma parada cardíaca. Jason foi ressuscitado. Os paramédicos disseram que ele havia morrido por alguns instantes, devido à desidratação e coisas naturais. Jason disse que ao voltar à vida, ele sentiu um enorme alívio, como se de alguma forma ele soubesse que era aquilo que a entidade queria dele. Ela queria ver ele morto. Jason de alguma forma acreditou que aquilo poderia livrá-lo, finalmente. E ele não sabia o porquê, se aquele espírito estava confundindo ele, havia confundido ele com algum dos filhos dela. Por isso que ela o perseguia tanto, se ela havia voltado para terminar o trabalho que havia feito. Depois desse episódio de quase morte, ele seguiu muito bem por alguns anos, até poucos dias antes de contar esse relato à Netflix, onde ele disse que em certa noite ele acorda com a maldita entidade em pé ao lado dele na cama.